Meus queridos irmãos, estamos hoje no nosso 28º domingo do tempo comum. Estamos aqui já nos aproximando, do tempo do advento. Só que um aviso, quem quiser se confessar, o Padre Nildo está tendo confissão ali, na sala, como de costume. No Evangelho de hoje, Jesus, ele nos explica sobre o reino dos céus. E ele explica através de uma história. É como a história de um rei, que então teve uma grande festa. Era a festa de casamento do seu filho. O rei, imagina, você, meus queridos irmãos, que quando tem lá o seu filho, a sua filha que cresce, e é o dia do casamento deles. Pergunto, é um dia triste? Lógico que não, padre, é um dia, um dos dias mais felizes da minha vida. E além disso, vejam, olha só, se nós estamos falando aqui do rei, nós estamos falando do casamento de um príncipe, alguém que reinará depois. Participar da festa de casamento do rei, melhor dizendo, do filho do rei, já significa ganhar um espaço de confiança para aquele que será o futuro rei. É um dos vestimentos maiores que você pode ter. Mas não é sobre isso que eu gostaria de focar. Eu gostaria de focar aqui na grande alegria do rei. O rei estava com o coração rejubilante. E ele queria convidar as pessoas para participar de sua alegria. E então ele convida aqueles que são os primeiros convidados, aquelas pessoas mais próximas, as pessoas de confiança. E o que essas pessoas fazem? Diz aqui o Evangelho: mas estes não quiseram vir. O rei vai cancelar a festa? Não. Ele não desiste, ele continua a convidar. Manda outros empregados. Às vezes pode ser que esses empregados daqui que eu mandei não falou com propriedade daquela que era a minha alegria. Às vezes faltou, alguma coisa, não se expressou muito bem. Vou mandar outros para essas mesmas pessoas. Olha, dizem para as pessoas o seguinte: eu já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Venham para a festa, venham participar da minha alegria. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros daquela insistência, já perdeu a paciência, já matou aqueles empregados e pronto. E aí o rei então também perdeu a paciência e já também, devolveu na mesma moeda. Mas não desistiu de convidar. Em seguida o rei diz aos seus empregados: a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos dela, não quiseram participar. Então vai lá, chama quem quiser, convide a todos. E os empregados vão e chamam a todos para participar daquela festa. Jesus, para nos contar o que é o reino dos céus, Jesus nos conta de uma grande alegria do rei, e que quer convidar os outros a participar dessa alegria, e os outros encontram outras alegrias, e não a alegria do rei. Jesus, para explicar o reino dos céus, ele mostra o quanto ele quer que os outros participem de sua alegria, e o quanto as outras pessoas colocam outras coisas no lugar dos convites de Deus. Jesus mostra o que é o reino dos céus, demonstrando a grande insistência de Deus. Se fôssemos nós, meus queridos irmãos, a gente já tinha desistido já na primeira. Quer saber uma coisa? Deixa quieto. Quando a gente vai fazer alguns projetos, não é assim que acontece? Projeto da escola. Aí vai lá, os professores se reúnem para fazer os projetos e tudo da escola. E de repente dá as primeiras dificuldades. Quer saber uma coisa? Vamos deixar para depois. Quantas vezes já não foi assim? Que eu falei da escola, um exemplo, mas
sei lá, tantos outros projetos. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer isso, vamos organizar este evento. De repente vem as primeiras dificuldades, quer saber uma coisa, vamos deixar para depois. Nós desistimos das primeiras dificuldades. Nós estamos olhando aqui o rei, na sua insistência de convidar os seus súditos para participar de sua alegria. E dessa festa de casamento, como eu disse, as pessoas poderiam ali, algumas, pela própria convivência ali, num lugar de confiança, poderia sair de lá duques, duquesas e tudo mais. Sair dali de uma família, de uma família bastarda para uma família nobre. O rei que continua a convidar os seus súditos. Jesus quer nos ensinar a respeito disso, o quanto o Pai nos convida. Nesse dia de hoje, meus queridos irmãos, o que nós somos chamados a fazer, acima de tudo, é agradecer a Deus. Agradecer a Deus que não desiste de nos chamar. Embora a gente muitas vezes coloca outras coisas em primeiro lugar, para não escutar os convites de Deus, por exemplo, para vir à missa, para não escutar os convites de Deus, por exemplo, para ir se confessar, para não escutar os convites de Deus para largar um vício, mudar de vida. Nós somos hoje, acima de tudo, meus queridos irmãos, chamados a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por não desistir ainda de me chamar. O dia que o Senhor fechar os lábios, deixar me convidar, eu estarei perdido. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Olhando esse insistente convite do rei, para que os outros participem de sua alegria, nós queremos elevar nossos olhos aos céus, e entender que Deus é assim conosco. Ele não desiste de nós. É mais fácil nós desistirmos de nós mesmos, da nossa vida mesquinha, do que Ele desistir de nos chamar. E que alegria será o dia que nós perdemos para Ele, Ele vencer, e nós sermos conquistados por amor a Ele, e assim começarmos a segui-lo. Será a melhor e a mais alegre derrota nossa, o dia que Jesus vencer a nossa mesquinhez. É aqui que nós estamos suplicando, que Jesus vença a nossa mesquinhez, vença o nosso coração duro, vença o nosso coração dividido, que coloca tantas outras coisas em primeiro lugar. Que o Senhor nos vença, que esse convite constante que Ele nos faz, vença a nossa inconstância. Não poderia terminar aqui essa homilia sem nos lançar para o próximo. Assim como o Senhor não desiste de nós, e assim como nós vemos hoje, o quanto o Senhor insiste, o Rei insiste em convidar as pessoas para participar de sua alegria. Jesus, assim como o Senhor é comigo, também quero ser com meus irmãos, também quero ser com meus amigos. Senhor, eu não quero desistir de nenhum deles, porque o Senhor não desistiu de mim. Senhor, eu não quero deixar de rezar por nenhum deles, por mais difícil que estejam as situações deles. Às vezes é um filho que está perdido, às vezes é algum parente próximo, às vezes é alguém que está extraviado no caminho, numa vida totalmente errada. Não sei quem o Espírito Santo está agora colocando na sua mente, em seu coração. O fato é que nesse exato momento, é Jesus que está dizendo a você: não desista dessa pessoa. Reze, se ofereça por ela, assim como eu rezo e eu me ofereço por ti. Eu que não desisto de ti, não quero que você também desista dos meus. O caminho, meus queridos irmãos, para nós nos santificarmos e crescermos na santidade, no amor a Deus, passa pela nossa entrega, para que os outros cheguem a Deus. Por isso, uma das formas que nos ajuda muito a crescer em nossa espiritualidade, a crescer em nosso amor a Deus, é nós colocarmos aquelas pessoas que precisam de nós, de nossa oração.
Nós anteontem na verdade, dia 13 de outubro, nós nos lembrávamos do milagre do sol que aconteceu em Fátima. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, os 3 pastorinhos, mostrou muitas pessoas que haviam se perdido, que estavam caminhando rumo ao inferno. E as crianças assustadas ali, Nossa Senhora disse: existem muitas pessoas que se perdem porque não tem quem reze e quem se sacrifique por elas. Nós, meus queridos irmãos, temos que entender que o outro precisa de nossas orações e de nosso sacrifício. E Jesus coloca as pessoas certas. Somos nós. Vejam, uma coisa é eu dizer a vocês: vamos fazer um propósito de 1 mês, rezar o terço. Para quê? Para a conversão do mundo. Você vai rezar o terço, mas não vai ser com aquele tanto ímpeto assim como você rezaria. Agora, se você tem um filho que está perdido nas drogas, e eu disser a você: reze durante 1 mês, um terço, pela conversão dele, você vai ser muito mais fiel. Porque aquele seu sacrifício está tocando na carne, na sua vida, em alguém concreto. É isso que tem faltado a nós. Os nossos propósitos precisam trazer pessoas concretas. Pessoas que nós amamos e que sabem, que nós sabemos, que dependem de nossa oração. Eu gostaria de passar essa tarefa a vocês. Essa pessoa que veio aí, na sua mente, que o próprio Espírito Santo colocou, essa pessoa, Deus quer que você reze e sacrifique por elas. E através disso, como diz o ditado, Deus mata 2 coelhos numa cajadada só. Porque através disso, Ele primeiro, através de suas orações, derramará graças de conversão para aquela pessoa, ou de cura, ou tantas outras graças. E segundo, por ser alguém que você ama, através disso, Deus também derramará graças em sua vida. Porque você está fazendo propósito para alguém concreto, alguém real, alguém que você vê. Portanto, não desistamos dos outros, pois Cristo não desiste de nós. São muitos, diz aqui Jesus, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. O Senhor insiste em chamar, o Senhor insiste em convidar. E nós continuamos com o nosso coração duro e dividido. Dividido em muitas outras coisas, duro por não querer mudar. Que o Senhor nos vença. Uma vez vencido por Cristo, que possamos também, com Cristo, vencer outros para Ele. Que o Senhor, que não desiste de nós, nos dê a graça de não desistirmos dos nossos irmãos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.